E na tela a gente colocou a arte aí com a melhor dupla do Campeonato Brasileiro, tá? O artilheiro, Caio Jorge, em 13 partidas, 12 gols marcados, ainda contribuiu com 2 assistências, né? Mais participação em gol do que jogo no Brasileirão. 46 finalizações, hein? O homem tá chutando até tijolo, filho. O que vem ele tá mandando pro gol. Às vezes para fora, mas a maioria tem acertado o gol. Uma média de 0,92 gol por partida. Já o Matheus Pereira, em 12 partidas no Brasileirão, marcou 2 gols e contribuiu com 5 assistências, né? 7 participações em gol, 5 chances claras criadas, 0,42 assistências por jogo e se tornou o principal garçom, inclusive, do Campeonato Brasileiro. E aí aquele negócio, né, gente? É muito difícil você exigir que um jogador dê assistência todo jogo, faça gol todo jogo. Claro que se puder a gente quer, né? O cenário ideal para nós é que isso aconteça, mas essa dupla, ela é realmente assim, a gente pode dizer, a maior responsável por esse sucesso do Cruzeiro? Passa aí pelo 10 e pelo 19? Não diria se a maior responsável, mas eles têm um impacto muito grande. A Amanda e o Arthur falaram muito bem, né? O momento do Matheus, ele já era bom quando ele não conseguia ainda apresentar esses números. Era um cara que fazia a posse de bola circular, era um cara que abria os espaços, colocava os companheiros ali em boas condições e era um cara que se dedicava muito sem a bola. Agora ele está conseguindo converter essas boas partidas dele em participações em gol, participações diretas, né? Que a gente fala ali assistência ou gol. Então, o Matheus nunca deixou de ser um bom jogador, muito pelo contrário. Algumas coisas acabavam dificultando, é muito difícil você fazer o seu trabalho quando você tem pessoas ali no seu dia a dia tentando o tempo inteiro minar, sabotar o seu trabalho, isso é difícil. E essas pessoas elas não faziam isso só internamente, elas faziam questão de tentar externar isso e usar de outros meios para poder ali prejudicar o atleta. Mas a gente sabe do potencial do Matheus, sabe da qualidade dele. Ele sempre fez questão de ressaltar que ele não era um salvador da pátria, que ele era um cara que ia contribuir para o coletivo. E acho que agora o principal dessa taxa de conversão do Matheus Pereira no sentido de participações diretas em gol são os jogadores ali que ele tem ao lado. Hoje ele tem um Caio Jorge num momento iluminado. Hoje ele tem companheiros que podem ajudar ele, né? Quando ele está jogando, às vezes, com o Gabigol também, é um jogador que tem mais condições de colocar essa bola nas redes. Então, eu acho que é um momento muito iluminado dele. Mas, para mim, ô Caramujo, o maior responsável desse bom momento do Cruzeiro não tem como não ser o Leonardo Jardim. Ele é o cara que conseguiu orquestrar tudo isso, ele é o cara que conseguiu fazer os jogadores comprarem a ideia dele. A gente sabe o quanto é difícil o treinador conseguir essa mobilização, porque você pode ter uma ideia de jogo muito boa, você pode ser um cara muito inteligente, muito estudado, mas você precisa desse lado humano, de conquistar todo mundo, de fazer todo mundo comprar a sua ideia. Eu gosto muito daquela entrevista do Luiz Henrique, né, quando ele fala sobre o trabalho dele, que num primeiro momento o trabalho dele poderia ter sido melhor, mas que na próxima temporada seria, porque ele ia controlar mais as coisas e ele conseguiu fazer o PSG comprar a ideia dele. A gente lembra do Dembélé, por exemplo, saindo do Barcelona com um carimbo de um atleta descompromissado, que não estava nem aí para o coletivo, e a gente viu que o PSG é um time completamente coletivo, e acho que o Cruzeiro é assim também, tem suas individualidades, tem seus atletas ali que podem ser fatores desequilibrantes, mas é um time que coletivamente faz tudo de uma maneira muito boa. Todo mundo se dedica, todo mundo se ajuda. No final do jogo ou no intervalo, tem sempre ali duplas conversando, né? Um tentando melhorar o outro. Então, acho que o principal responsável desse bom momento do Cruzeiro é o Leonardo Jardim, mas a gente sabe que essa dupla que está na tela aí tem uma participação também muito importante nesse momento vivido pelo Cruzeiro. Eu fecho aí com o Pedro. Acho que o Cruzeiro vive esse momento porque entendeu e abraçou a ideia do Leonardo Jardim muito rapidamente. E aí, quando a gente fala sobre um treinador experiente que tem capacidade de, em tão pouco tempo de futebol brasileiro, conseguir encaixar uma equipe, eu acho que tem participação direta esse treinador. Os dois jogadores acabam sendo um pouco desse holofote, né, dessa vitrine midiática, porque são
principalmente o Caio Jorge, pelos números que ele tem também, com poucos jogos ainda no Campeonato Brasileiro. Mas ainda é uma construção coletiva. Se hoje a gente está falando sobre o ataque, a gente precisa também falar sobre a defesa sólida que tem o Cruzeiro. Sem contar que é um meio de campo que sustenta muito bem as ações do adversário e protegem também para que não seja pego desprevenido ali o setor defensivo. E aí prevalece mais uma vez esse jogo coletivo, essa estrutura coletiva do Cruzeiro. O Cruzeiro não é somente forte no ataque, embora a vitrine esteja um pouco mais exposta a isso. Então, tomara que a gente possa, lá no final da temporada, colher o objetivo que foi traçado lá no início, lá em janeiro, porque hoje nós temos uma equipe muito forte e capaz disso. Ô, Caramujo, Sim. tem também que elogiar esse ataque todo do Cruzeiro no sentido da pressão, que a gente fala muito dessa melhor característica do Cruzeiro, que é a pressão que eles fazem, o Christian e o Wanderson. Eu e o Pedro, a gente estava vendo o jogo da Vitória Cup, o Cruzeiro e Banfield, a gente estava vendo do gramado, exatamente ali atrás do goleiro do Banfield, a gente estava comentando durante o jogo sobre essa pressão que o Cruzeiro faz. Então o Caio Jorge e o Matheus Pereira pressionam os zagueiros, Christian e o Wanderson abrem nos laterais e tá todo mundo pressionando, todo mundo sufocando e não deixando o adversário pensar, não deixando o adversário fazer nada, e isso acaba resultando na melhora defensiva que começa desde o ataque. É um Cruzeiro sincronizado, né, Arthur? É difícil a gente ver uma ação individual dessa equipe, né? Tá todo mundo muito bem orquestrado, né? E é por isso que é também legal da gente falar sobre ter jogadores com essa capacidade, né? Com essa qualidade técnica para desempenhar. E quando a gente fala de comprar as ideias do treinador, não basta só pela inteligência do que está sendo pedido, mas também da capacidade de execução desses jogadores, né? O Cruzeiro acabou se encaixando perfeitamente aí entre o elenco e o treinador. Exato, que o Pedro falou do Jardim também, né, da capacidade dele de mexer com todo mundo ali, colocar todo mundo sob a ideia dele. O Cruzeiro ataca em bloco, defende em bloco e todo mundo muito unido dentro desse ideal de jogo do Cruzeiro.